Eu recebi aqui alguns comentários quando eu coloco vídeos falando do apelo comercial que o Flamengo tem, da fortaleza que o Flamengo tem no mercado do futebol brasileiro. E aí, obviamente, eu faço sempre comparativos com clubes que são citados ali com grandezas equivalentes. E um desses clubes é óbvio que é o Corinthians. E eu sempre recebo o seguinte comentário: que o Flamengo tem uma marca mais valorosa hoje por causa da fase que o Flamengo se encontra, conquistando vários títulos importantes. O Flamengo tem muito mais engajamento hoje por causa da fase que ele se encontra, porque tem títulos mais importantes do que o Corinthians, mas isso não era assim antes, depende muito da fase de cada clube. E aí, claro, eu fui pesquisar esses números para trás para ver se isso realmente depende da fase de cada clube. E sabe o que eu descobri? Que não, isso não depende da fase de cada clube. Isso não é uma questão de momento. E é sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, peço a sua ajuda para que se inscreva no canal. Se você gosta do canal, quer ajudar ao crescimento do canal, o canal se manter, se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho para que você receba os próximos vídeos, né? Para que você seja notificado nos próximos vídeos. Tão importante quanto se inscrever e ativar o sininho é você deixar seu like. Sabe aquele famoso joinha? Pois é, se inscreva, ative o sininho e deixe aquele joinha, que é o famoso like. Através do seu like, YouTube entende esse conteúdo como relevante e distribui ao número muito maior de pessoas. Através do seu like, do seu joinha, esse vídeo consegue atingir um alcance ainda maior. Se você também viu esse vídeo e concordou ou não com algo que você viu, não importa, o importante é interagir. Portanto, comente aqui. Através dos seus comentários, a gente pode evoluir a qualidade do conteúdo entregue. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, no grupo da família, grupo do futebol, grupo do final de semana, dos amigos, enfim, compartilhe esse vídeo. Dessa maneira você vai estar ajudando ao crescimento do canal. Voltando ao tema do vídeo, como eu estava dizendo, essa questão do Flamengo como marca valer mais, por exemplo, do que a marca do Corinthians, segundo várias empresas de consultorias especializadas no tema, como Deloitte, Sport Value aqui no Brasil, enfim, esse discurso que o Flamengo só está à frente muito em função como posso dizer, do momento em que ele vive, né? Isso não ganha sustentação no histórico do futebol brasileiro. O que eu quero dizer? Fui buscar aqui alguns números, né? E na coluna do jornalista Paulo Cobos, vou até abrir aqui que eu estava me baseando justamente nisso, na coluna do jornalista Paulo Cobos, ele diz ali que o Flamengo ele vem sendo líder de receitas desde que as camisas começaram com patrocínio. Elas começaram a ser realmente remuneradas. Estamos falando da década de 80. E adivinha quem era justamente a camisa mais valorosa desde quando começaram esses patrocínios? É justamente a camisa do Flamengo. E naquele tempo, sim, o Flamengo era uma grande marca do futebol brasileiro. Lembremos, década de 80, aquela geração do Zico. Mas depois que o Zico deixou de jogar, o Flamengo continuou sendo a camisa mais valorosa do Brasil. Na verdade, o único período em que isso deixou de acontecer foi justamente no período da Crefisa, quando iniciou, tá? Quando iniciou o patrocínio. Houve aí 1 ou 2 anos que, um ano eu acho que em termos de patrocínio, não estou falando só do patrocínio master, mas estou falando de todas as propriedades do uniforme. Houve apenas 1 ano que o Palmeiras conseguiu ficar à frente do Flamengo em relação às verbas publicitárias.
mas a gente sabe qual era o interesse da Crefisa por trás do Palmeiras, que era muito mais do que meramente comercial. Tinha toda uma questão política, um interesse político, um objetivo político com esse patrocínio. Então a gente não pode colocar na mesma prateleira, na mesma discussão. E olha que ainda assim foi só um ano. Salvo essa exceção, o Flamengo sempre liderou as receitas nos seus uniformes, sempre foi o clube que mais recebeu, né? Que mais foi procurado pelos patrocinadores, né? Ah, Diogo, mas teve o Corinthians com Banco Excel. Diogo, teve o Palmeiras com a Parmalat. A Parmalat, por exemplo, contratava muitos jogadores, mas valor de patrocínio na camisa não era maior que o do Flamengo. Diogo, o Corinthians teve o Banco Excel, igual ao da Parmalat. O Banco Excel contratava jogadores, mas em termos de patrocínio não era maior que a do Flamengo. O Corinthians na década de 80 teve um patrocínio muito famoso, talvez alguns lembrem, Calunga, mas também não era maior que a do Flamengo. O fato é que o Flamengo sempre liderou essa linha de receitas, de patrocínios, e isso explica muito a força do Flamengo no mercado publicitário, independente de fase, porque as fases, o Flamengo passou por várias delas, né? Na década de 80, com aquele maravilhoso time do Zico, né? Mas depois disso, o Zico se aposentou, os jogadores vieram, e o Flamengo passou muito tempo aí, até inclusive brigando para não cair, né? Teve uma fase bem ruim anterior ao Bandeira de Melo, né? E mesmo nessa fase o Flamengo liderou as verbas publicitárias. Então isso nos mostra algumas verdades do ponto de vista da dinâmica do mercado. Primeiro, que o mercado reconhece o Flamengo como opção, além de ser a mais valorosa, a mais segura também. Ele sabe que ao investir ali, ele tem um retorno praticamente certo, devido à popularidade do Flamengo e ao engajamento da sua torcida, que sempre foi superior aos demais clubes, independente da praça que o Flamengo está localizado. Porque o Flamengo está localizado praticamente em todas as praças do Brasil. Então isso do ponto de vista publicitário, engajamento de torcida, quantidade de torcedores e representatividade, eu sempre reafirmo, sempre destaco a representatividade, que o Flamengo tem a maior quantidade de torcedores, mas também a maior quantidade de torcedores espalhados no Brasil. E isso tudo representa para o mercado a opção mais segura, né? Ele olha aqui e fala, aqui é certo de eu investir e ter um retorno considerável. Aqui meu risco é baixo. Então o Flamengo sempre representou isso para os investidores nesse segmento do mercado publicitário. Não tem aí essa questão de momento. É claro, gente, que o fato do Flamengo estar conquistando muitos títulos importantes, foram 3 finais de Libertadores nos últimos 5 anos, sendo que você ganhou 2 brasileiros, 2 Copas do Brasil. Claro que tudo isso contribui. Eu não vou aqui colocar um discurso dizendo que a conquista de títulos importantes não ajudam a você alavancar suas vendas, alavancar as suas propriedades, os seus ativos. É óbvio que isso ajuda e ajuda muito, mas isso não é o principal. O principal ativo de um clube é sua torcida, o nível de engajamento, a representatividade. E nesse sentido, o Flamengo tem o maior ativo do mercado. Sempre teve, desde a década de 80, quando as camisas, o uniforme começaram a ser, de fato, patrocinados, monetizados, desde esse tempo que o Flamengo sempre foi o clube mais buscado pelas empresas, né? E justamente em função disso, da sua grande torcida, da sua grande representatividade. A torcida do Flamengo espalhada no Brasil, eu sempre reafirmo, destaco que é o maior ativo que o clube tem. E quando você analisa os números, como eu falei, fui ver aqui na na coluna do Paulo Cobos, na ESPN, tá até aqui o título da coluna, bem longe dos 100 milhões do Palmeiras,
Que clube ganhava mais com patrocínio há 30 anos? Claro, ele está dizendo que na década de 80 os patrocínios eram muito menos vultuosos do que os patrocínios de hoje. Por isso ele faz a comparação com o patrocínio que o Palmeiras acabou de fechar, que esses clubes, corrigidos aí os índices de inflação, ganhavam proporcionalmente menos do que se ganha hoje. É claro, houve uma evolução nessa relação de patrocínio, o mercado publicitário foi validando o futebol brasileiro nesse sentido, essas relações foram amadurecendo e hoje se paga muito mais do que se pagava antes de patrocínio, claro, guardado as devidas proporções. Mas ainda assim, quem ganhava mais antes lá era o Flamengo e continuou sendo o Flamengo durante todo esse ciclo. Ou seja, muito mais do que o momento, mais importante do que o momento que é sempre citado, e o momento tem sua importância, mas mais importante são os ativos permanentes que esses clubes têm para vender no mercado publicitário. É isso que é mais importante. E os principais ativos são torcida, engajamento e representatividade. E nesse sentido, nesse ativo, o Flamengo sempre teve muito a mais que os demais, ainda que o Corinthians seja a segunda maior torcida, não consegue se equiparar ao do Flamengo. Existe uma diferença muito grande de torcedores entre Flamengo e Corinthians, é uma margem muito grande para o Flamengo, e tem a questão da representatividade. Ou seja, a questão realmente que mantém durante todo esse tempo, porque durante todo esse tempo o Flamengo teve altos e baixos, mas sempre foi o líder na linha de receitas. Ou seja, mais do que o momento, os principais ativos de um clube que valoriza a sua marca, em especial a sua torcida, é o que determina a importância desse clube no mercado. É o que tem determinado o Flamengo como o clube mais importante do ponto de vista comercial e de negócio desde quando os uniformes começaram a ser monetizados. Bom, quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui seus comentários. Claro, se inscreva no canal, ative o sininho, que é muito importante para o canal. Deixe aqui o like, o famoso joinha. Comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.